Olá, empreendedores e gestores! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na gestão, que é uma confusão, uma falha presente entre o processo de coordenação e de cooperação. Percebemos diversas dificuldades no dia a dia entre esses dois aspectos. A dificuldade em articular, em fazer a gestão dos processos, em realmente trabalhar a coordenação de um modo inteligente. Não existem tarefas definidas claramente, não existem muitas vezes as responsabilidades definidas com clareza, e aí as pessoas ficam na dúvida de quem é a responsabilidade e também como cooperar melhor. Não podemos confundir a cooperação como o simples engajamento, o simples ato de agradar, de fazer com a boa vontade as tarefas. Isso é um aspecto importante, sim, mas a cooperação é algo muito mais profundo e muito mais complexo, porque nós precisamos compreender o porquê das coisas, para que realmente haja um engajamento profundo e, de fato, saber qual é o objetivo, qual é o propósito daquela ação. Não temos como dar um feedback, ter uma comunicação mais fluida na empresa, se nós não temos pessoas abertas, com interesses alinhados e que desejam cooperar. É a mesma coisa do que um time de futebol que está jogando, porém não está numa cooperação adequada. Parece que cada um sabe o que deve fazer, tem uma ideia bastante clara de objetivo, que o objetivo é ganhar o jogo, porém essa cooperação, ela passa pelos egos, pelos interesses, pelas vontades pessoais, e muitas vezes há uma dificuldade de realmente ter uma visão de conjunto, uma visão do todo, de abrir um pouco mais as ideias e ter essa noção de que se nós cooperarmos, abrirmos mão muitas vezes de determinadas falhas, determinados procedimentos, nós vamos ter um resultado melhor. Então, parece simples no dia a dia, mas o time precisa jogar com objetivos, com alinhamento, senão não vai ter bons resultados. Então, muitas vezes é o que a gente percebe nas organizações. Times que têm uma cooperação aparente, que têm uma colaboração, uma contribuição, muitas vezes até espontânea, mas que não está devidamente alinhado. É mais feito para agradar os outros. E isto é insuficiente. Isso não é a cooperação de fato. Então, é necessário termos uma gestão, que nós chamamos aí, nesse caso, da coordenação. A coordenação das atividades significa definir as prioridades. Significa esclarecer às pessoas da equipe quais são as funções, quais são as principais responsabilidades naquele momento, quais são as prioridades de acordo com os objetivos, com a visão e a missão da empresa. É aquela velha história, se nós não temos uma boa coordenação e até temos uma boa vontade na cooperação, é quando nós cuidamos de algo e responsabilizamos mais pessoas para cuidar. É a história do cachorro que tem dois donos. Um pensa que o cachorro foi tratado, foi atendido, mas o outro também pensa que o anterior já o fez. E aí, muitas vezes, o cachorro passa fome. Quando, em outro momento, quando não há uma comunicação adequada, os dois
donos, né, ou as duas pessoas que estão responsáveis pela alimentação do cachorro, acabam colocando comida em excesso. Então é um exemplo bem simples, mas didático para compreendermos o quanto que nós precisamos ter articulação, coordenação das atividades. E isso é responsabilidade do gestor, do líder, que precisa saber qual é a responsabilidade de cada um, qual é a competência de cada um e trazer um alinhamento para o grupo, para que esse time tenha um foco, tenha um objetivo claro. E sem uma comunicação assertiva, sem uma estratégia clara, sem uma ação de convergência, nós não teremos êxito e aí nós teremos essas divergências, essas dispersões que muitas vezes acontecem. Aí perde-se energia, as pessoas batem cabeça, cada um sai para uma direção diferente e acaba não conseguindo se chegar lá. Então, há aquela reclamação que a gente ouve em muitas empresas. Tem muitas pessoas atuando, porém o grupo, o time, não consegue atuar de uma forma efetiva, com resultados. Então há uma dispersão, há uma desorganização, e isso faz com que muitas vezes até se caminhe em lados opostos. E isso é da natureza humana, né? Nós já falamos em outro momento sobre essa questão da comunicação e do ego, né? Dos interesses pessoais, onde isso é colocado num primeiro plano, é definido como uma prioridade pessoal. E há uma dificuldade de se ter essa visão de conjunto, essa visão da equipe. Realmente olhar para o grupo e ver o que é a prioridade naquele momento, o que vai trazer os melhores resultados, do que eu preciso abrir mão. Eu preciso ser menos egoísta, eu preciso ter menos ciúme das minhas coisas, porque se eu não abrir mão de alguma coisa, se não estiver numa condição de abertismo maior, dificilmente eu vou estar aberto a negociar algo que seja de interesse do grupo, do interesse de todos ou da própria empresa. E aí entram muitos elementos que nós precisamos estar aí relembrando o tempo todo. Por exemplo, falar a verdade. Nós só vamos conseguir ter uma boa coordenação e conseguir esse engajamento, essa cooperação verdadeira, saudável, se nós tivermos esse compromisso com a verdade, esse comprometimento de transparência, de termos realmente uma objetividade sem manipulações, sem jeitinhos. Que, aliás, é muito comum na cultura brasileira, né? A questão do jeitinho, da manipulação, de ter vantagens nas negociações, de buscar até a vantagem, de se considerar mais esperto, mais inteligente, porque conseguiu ter alguma vantagem e conseguiu ganhar, e o outro perder. Então, isso não é uma negociação ganha-ganha, é uma negociação ganha-perde. E quando nós temos uma negociação que somente um grupo, um lado, ou uma pessoa, em contrapartida de outro grupo, de outras pessoas, somente ela ganha, ou aquele grupo ganha, e os outros perdem, então nós não estamos conseguindo coordenar as atividades em primeiro plano, não estamos tendo um foco, uma convergência, e num segundo momento nós temos dificuldade com a cooperação. Cada vez mais as pessoas estarão desconfiadas e pensando em si próprios, e esse ciclo se retroalimenta. Cada vez mais desconfiança, cada vez mais afastamento, cada um por si, e o grupo fica realmente à deriva. Então, a verdade é muito importante, a transparência é fundamental e, por trás de tudo isso, temos a ética.
Se nós não tivermos princípios, não tivermos a ética, o comportamento íntegro, verdadeiro, nós dificilmente vamos transmitir credibilidade, vamos transmitir confiança para termos a cooperação no momento que nós precisamos. E muitas vezes nós precisamos num momento crítico, onde realmente as pessoas precisam se dedicar sem esperar nada em troca. Muitas pessoas cooperam, mas esperando algo em troca. Aí é uma negociação de favores. Então, o processo mais profundo, mais abrangente e o ideal é essa cooperação natural, sem esperar nada em troca e sem negociar algo nesse sentido. Isso demonstra ainda um espírito de fragilidade, de segundas intenções, de fazer hoje um favor porque espera um outro favor em contrapartida mais à frente. Então, isso sai dos princípios da transparência, da ética, da verdade, que realmente são as bases para nós termos uma boa governança. São as bases para que nós tenhamos uma gestão inteligente. Assim, o grupo se torna mais forte, mais engajado e mais motivado. Isso exige inteligência, isso exige pensar a médio e longo prazo. Não se transforma comportamentos, pessoas, através de decretos, através de normas e procedimentos. É uma conscientização continuada, é uma educação e uma reeducação constante para que nós consigamos desenvolver princípios e valores dentro da empresa e caminhar em direção a essa coordenação, essa articulação inteligente que vai aí sim fortalecer o ciclo de cooperação. Quanto mais cooperação, quanto mais participação das pessoas, mais motivadas elas vão ficando, mais elas estão se integrando ao processo, mais confiança se estabelece entre os membros do grupo, e é isso que faz com que a gente tenha uma gestão mais azeitada, uma comunicação mais alinhada. E é isso que não se copia, pessoal. É isso que é difícil imitar. Isso está na cabeça das pessoas. Isso está no interno. Não está em decretos, em regulamentos, em procedimentos, em rotinas, em atividades. Isso está na atitude. Isso está no modo de ser das pessoas. E quando nós estivermos todos preocupados, alinhados e pensando de modo positivo de que essa cooperação é saudável e vai trazer mais resultados, sem essa competição, sem essa divergência, sem colocar os interesses pessoais à frente dos interesses da organização. Aí sim nós podemos dizer que nós estamos caminhando a passos largos para uma comunicação mais eficiente, para uma amizade realmente além do respeito profissional, que vai criando uma sinergia, uma convergência, e isso faz com que muitos times, voltando ao exemplo do futebol, sejam imbatíveis, sejam realmente muito unidos. A cooperação vai além do que está sendo percebido pela maioria das pessoas. Isso é uma declaração interna muito forte e depois, no segundo momento, uma declaração dentro do próprio grupo para não desistir, para continuar, para resolver as falhas rapidamente, para contornar os obstáculos do melhor modo possível, tendo inclusive cobranças de forma construtiva, para se corrigir rapidamente os problemas.
E aí sim nós teremos esse encaminhamento, teremos essa superação que muitas vezes outros grupos olham, mas como eles conseguiram? Como aquelas pessoas estão tão unidas? Como elas estão tão bem articuladas? Como elas são eficientes? Como elas estão conseguindo ser ágeis? Como nós estamos no mundo cada vez mais ágil, cada vez com maior transformação digital, tecnológica, nós precisamos ser muito ágeis nesses posicionamentos. E isso fará com que a gente tenha esse prazer em fazer parte da equipe, esse prazer em cooperar, porque sabemos que estamos fazendo parte da história, temos um senso de pertencimento. Quando existe a vitória, quando acontece a vitória, todos se sentem reconhecidos, todos fazem parte porque estão engajados, estão cooperando e principalmente reconhecem a liderança que está coordenando, ou até mais quando a liderança é compartilhada, mais líderes contribuindo, se engajando, cooperando para que tenhamos êxito no projeto. Então, eu quero deixar com você aí essa reflexão. Vamos parar um pouco e pensar, refletir. Quais são os meus comportamentos para contribuir para uma coordenação melhor e principalmente contribuir ou preparar um ambiente mais motivador para a cooperação, de maior confiança? Como que estão as minhas atitudes pessoais em relação a isso? O que eu sinalizo? Como eu me manifesto? Me expressando, falando e muitas vezes nem falando nada. As próprias energias comunicam. O meu semblante comunica. A minha forma de me posicionar, de ficar em silêncio, de sorrir ou não, de falar ou não, já é um posicionamento que pode contribuir para criar um clima mais saudável, mais positivo e promover o engajamento de todos e trazer um prazer, uma felicidade maior no ambiente de trabalho. Somos seres humanos integrais e convido todos, em qualquer lugar que você esteja, a estarmos conscientes de sempre irmos em frente, porque a evolução é contínua.